I know in my heart, she's the one. I want to look young for her. I found out that mayonnaise makes it smoother and less dry. I want to make sure that she really likes me. That you. I don't know if you understand it. It's STD, which is, I think it's a blood test, and they. I do not believe in love. 90 dias pra casar. Eu não tenho uma tolerância muito alta pra reality shows trash tipo Casamento às Cegas ou De Férias com Ex. Já tentei até dar uma olhada, mas não consegui passar de 5 minutos. Mas tem alguma coisa em 90 Day Fiancé que sempre me atraiu e de tempos em tempos esse programa maluco volta a ser um hiperfoco meu. That was nice of you. You're a user, Mohammed. You used me. A premissa básica dele é, ou pelo menos era no começo até gerar mais spin-offs do que Star Wars, uma pessoa americana, normalmente um cara meio bobão e inepto socialmente, tá se envolvendo com alguma pessoa estrangeira com quem ele pretende se casar. Então tem toda aquela coisa envolvendo o Green Card, que é um negócio super importante pra quem quer viver o sonho americano, e eles têm 90 dias de visto provisório pra decidirem se vão se casar ou não. Nesse formato tivemos casais malucos como Jorge e Anfissa, que era um carinha de classe média alta que mentiu ser um milionário pra um Pokémon Sugar Baby e acabou trazendo um demônio russo pra passar alguns meses sendo muito infeliz num relacionamento bizarro. Hey, What? where are you going? I'm going to get my wallet. Bring me my red back with my makeup. O louco desse casal em específico é que esse cara vendia maconha legalmente, mas sob pressão da noiva para fazer mais dinheiro para gastar com ela, foi preso com uma quantidade ilegal da alface do diabo e passou uns meses na cadeia enquanto ela arrumava outro sugar daddy, é claro. I've changed a lot physically since I came to prison and I started working on my health and been able to lose about 128 pounds and still counting. Outro casal icônico é o Coty e a Larissa, a brasileira que imortalizou o encontro deles no aeroporto, onde ela questiona: afinal, onde estão as flores dela? Where is my flowers? Where is my flowers? No flowers, honey. I'm sorry. He should bring flowers. Esse é um casal interessante porque eles geravam tanto entretenimento que mesmo depois dos dois terminarem, o programa continuou seguindo os dois. O Coty, inclusive, arrumou outra brasileira que de alguma forma falava inglês igual a Larissa e era tão doida e realmente afim do Coty quanto ela era. What do you think? Sexy boy. E isso é importante pro personagem principal desse vídeo. Saber que o sucesso desse programa gerou outros spin-offs que não necessariamente seguiam à risca essa premissa. Agora a gente tinha, por exemplo, o Before the 90 Days, onde o participante americano fazia viagem para conhecer a pessoa com quem eles estavam namorando, não necessariamente noivos. Foi nesse programa que nós conhecemos o Soulja Boy e a Baby Girl Lisa. Baby girl, come on, Hello, baby girl Lisa. Uma senhora de idade americana e um aspirante a rapper e super estrela da Nigéria. Ele chega até levar a Baby Girl Lisa pra uma boate pra apresentar a música que ele fez pra ela enquanto ela ainda tava nos Estados Unidos, e chega lá com a cabeça coberta por uma toalha como se ele fosse o Stephen Curry em pessoa. Aí toca o clipe dessa música e todo mundo fica meio sem saber o que tá acontecendo, até que todo mundo entende exatamente o que tá acontecendo. It's not pure love. No, I cannot call that pure love. Oh, white lady, he wants her money. She should run away. É impressionante como uma mulher aleatória que só foi curtir o rolê à noite na boate consegue sacar tão rápido o que tá acontecendo. E a Lisa só acaba terminando o namoro com o Soulja Boy porque pegou o celular dele e viu umas mensagens no Facebook pra outras mulheres. Pra quem ficou maravilhado com a loucura dessa situação, um pequeno contexto. Nas temporadas seguintes, o Soulja Boy arruma outra coroa branca americana, que obviamente conheceu ele através do programa e fica atrás dele igual uma fã, e ele nem admite que eles estão no relacionamento, mas ela
leva um MacBook e um PS5 pra ele, na esperança de que eles no mínimo dormissem juntos, o que também é algo extremamente problemático. Mas do jeito que se desenrola, são duas pessoas que querem algo um do outro e que não têm maturidade emocional nenhuma. Will you tell me your MacBook broke, so I bought you one? PS5! No. You're really a potential right now. That's like girlfriend status right there. You know what I'm saying? Almost, I'm telling you. You said almost. E falando em maturidade emocional, foi no Before the 90 Days que nós conhecemos o Big Ed. I'm Ed. I'm 54 years old. People know me as Big Ed. I'm from San Diego, California. And I am a professional photographer. Oh my God, right there. E apesar de inicialmente parecer que seria o caso de um americano sendo otário para uma colombiana ou alguma coisa assim, o que é muito comum nesse programa, esse cara é um personagem e tanto que merece cada coisa de ruim que acontece com ele nesse desenrolar. Isso quando ele não é o causador direto delas. E são tantas coisas que acontecem que esse trollzinho humano causa, que a gente vai precisar dividir esse vídeo em capítulos, porque só assim vamos conseguir fazer sentido da saga do Big Ed. Os primeiros minutos da saga do Big Ed são surpreendentemente fofos quando se assiste em retrospecto. Ele se apresenta como um cara que é um fotógrafo, diz que se divorciou uns 20 anos antes e desde então focou só no trabalho e na filha que ele teve nesse casamento, e que um dia, no Facebook, resolveu adicionar uma querida das Filipinas chamada Rosie. Começou a conversar com ela e os dois se apaixonaram. She's texting me right now, telling me that she loves me. But when I met Rose, everything changed. O que ele não fala nesse começo foi que o casamento dele acabou porque ele traiu a esposa. O que, acredite, vai ser relevante já já. Mas sem sabermos desse contexto todo, até que é bem fofo e eu tenho certeza que muitos de nós podem entender e até empatizar com esses dois pombinhos que estão distantes. Talking to Rose has become the best part of my day. A gente fica sabendo também que eles não se conheceram pessoalmente ainda, mas falam direto via face call, então não se trata de um catfish. Pode ser que ela esteja mentindo sobre as intenções, mas ela é uma pessoa de verdade que mora numa área pobre de um país pobre. Outra coisa importante sobre o Big Ed que a gente já conhece de cara é o cachorrinho dele, o Ted. Provavelmente a única coisa que ele se importa de verdade além de si mesmo. Ele leva o doguinho pra todos os lugares e isso é fofo, vai. Nesse começo ele também tinha o costume de mandar presentes pra Rose pelo correio e tudo mais. Mas esse é um programa da TLC. Aqui não é lugar de pessoas saudáveis vivendo relacionamentos felizes. Numa emissora que já tinha entregado clássicos como Apaixonado pelo Meu Carro, um especial onde eles mostram um cara que tem uma relação emocional e física com o carro dele, ou algo como Diários de um Virgem, onde nós conhecemos o Skip, que é o virgem de 40 anos da vida real. You may be thirsty for some Skippy. Got Skippy? Então, pode ter certeza que logo no começo dessa história já ia acontecer algo que mostrasse ao que eles vieram. Tipo o Big Ed passando maionese na cabeça dele porque quer parecer mais jovem pra namorada de 20 e pouquinhos anos, e tem pintado o cabelo de preto, e maionese supostamente deixa o couro cabeludo mais hidratado ou alguma coisa parecida. Nada que valha o custo-benefício de colocar maionese na cabeça realisticamente. E esse parece ser um momento apropriado para eu agradecer e falar do patrocinador desse vídeo. E muitos de vocês estão pensando provavelmente que se trata de alguma marca de produtos para cabelo ou queda dele, mas olhando de forma mais abrangente para esse vídeo, provavelmente a coisa que nós vamos aprender é que vale mais você ser feliz sozinho e independente do que se prender num relacionamento horroroso para preencher algum vazio que você tenha. E sinceramente, na minha opinião, o melhor favor que você pode fazer para si mesmo é focar no aspecto profissional da sua vida. Por isso faz tanto sentido que os meus amigos da IBAC estejam de volta para mais uma parceria aqui no canal. Para os que ainda não conhecem, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia é um dos maiores sites de curso do Brasil, que foca em te preparar para o mercado atual de trabalho. Por exemplo, digamos que você se interesse pela área de analista de dados, que está com uma demanda alta e tem ótimos salários, que você pode conferir no próprio site da IBAC. Seja lá qual for seu interesse, vá que você quer se envolver na criação de videogames ou fazer o roteiro de um filme. Todas essas opções e mais estão disponíveis na IBAC. Os cursos, que você pode dividir em até 24 vezes no boleto, aliás,
Contam com professores que são profissionais consagrados das respectivas áreas, palestras gravadas, exercícios e acompanhamento personalizado para você. Eles vão te ajudar até a fazer um portfólio, um currículo e a se preparar para a entrevista de emprego. E alguns dos cursos da IBAC têm garantia de emprego ou seu dinheiro de volta, principalmente nas áreas de TI, que são as mais quentes do mercado atualmente. O curso TI do Zero ao Pro, por exemplo, é campeão de vendas, tá com desconto e tem emprego garantido ou seu dinheiro de volta. E para aproveitar esse clima de férias de julho, eu tô com o cupom PETERSOFF, que dá mais R$200 de desconto em qualquer curso do site, sendo que a maioria também tá em promoção. Aproveita e clica no link da descrição ou usa o QR Code que tá na tela e conheça a IBAC. Eu tenho certeza que algum dos cursos vai despertar sua atenção e todas as dúvidas que você tiver podem ser respondidas por algum atendente que também vai te ajudar a garantir que você está escolhendo o melhor curso, o mais apropriado para você. E é isso, confiram o site da IBAC e não esqueçam do meu cupom para mais R$200 de desconto em qualquer curso. Voltando ao Big Ed, depois de alguns dramas roteirizados com a mãe e a filha dele, nosso anti-herói de 1,40 m tá se preparando para viajar para as Filipinas e conhecer o amor da vida dele. E por incrível que pareça, eles dois se conhecendo no aeroporto é engraçado. Ele realmente tá muito empolgado que ela é de verdade e ela parece uma pessoa doce. Não uma interesseira que falaria na sua cara que só quer seu dinheiro. It's, hard for me to keep up. That's all you can say? Nice. It's always nice talking to you. A Rosie até repara que ele mentiu a altura dele falando que era do mesmo tamanho que ela, mesmo sendo claramente mais baixo, mas nem isso parece afetar o que pelo menos parece ser o começo de algo bonitinho e fofo. Man, Yeah, you're man. You're my king. I'm her king. She's my queen. Porém, contudo, entretanto, os problemas começam já na ida deles pro hotel. O jeito paranoico, apressado e controlador do Big Ed começa a fluir com ele fazendo perguntas desnecessárias sobre o passado dela, que é uma jovem, e essas perguntas servem pra nada além de causar ciúme e insegurança, coisas que ele já tem de sobra. Rose has always avoided my questions about her past, so now that we're face to face, I can ask her. Os dois chegam num hotel meio chique, algo que ela não tá nem um pouco acostumada, e nas entrevistas ela fala que tá nervosa porque não fala inglês tão bem. O que é algo que sempre me fascina nesse programa, a quantidade de casais que se formam sozinhos. Afinal, o programa não apresenta casais novos, apenas acompanha pré-existentes, que se conhecem e começam um relacionamento quando mal falam a mesma língua. I'm sorry. Não é bagunça, né? Ele finge que não queria que o quarto tivesse uma cama só porque diz que quer ir devagar, o que é uma mentira deslavada porque imediatamente corta pra ele falando pra câmera que o motivo de ele não querer transar com ela ainda é porque ele quer que ela faça um teste de STs. O que talvez seja um pouco de falta de respeito de pedir pra uma pessoa que você disse que tá apaixonado, quando você mesmo não vai fazer um também? Ou quando você que no passado demonstrou a tendência de ser infiel ao trair a mãe da própria filha. No dia seguinte, eles estão passeando pelas ruas mega movimentadas, e ele tá suando em bicas e tem todo um drama tão imbecil dele ficando preocupado com ela tirando dinheiro da carteira dele pra ajudar a pagar umas coisas que eles estavam comprando numa espécie de camelô. Aí ela fala pro cara que podia ficar com troco e ele fica super noiado, mesmo sendo o equivalente a 20 centavos americanos. Nesse ensejo, eles entram num lugar que tinha ar-condicionado e ele aproveita pra tirar o que tava no peito e pedir pra ela fazer um exame. Eu amo as expressões tão carismáticas da Rosie e ela deve ser protegida. Okay. I love you. Pangit mo. I love you. Pangit mo. Naturalmente, eles discutem, ele pergunta sobre o pai do filho dela, e ela começa a falar em filipino que tá irritada e quer ir pra casa, e eles meio que terminam. What just happened? I don't know. I do not believe in love.
Mas é claro que o Joseph Klimmer não ia desistir tão facilmente. Ele pede desculpas por tudo e promete ser uma pessoa melhor. A Rose, que nesse ponto parece ser uma pessoa transparente, disposta até mesmo a se casar com esse cara desde que ele a trate bem e proveia uma vida melhor para ela e pro filho dela. E logo em seguida, todas essas questões se tornam mais relevantes, porque além do Big Ed estar indo conhecer a casa e a família da Rose, aparentemente a irmã dela tinha pedido uma grana, tipo uns $200, que não é nada pra ele, mas com o câmbio nas Filipinas deve ser tipo mais que um salário. Então por isso, ele ainda tem questões na cabeça dele sobre essa relação ser apenas fruto de interesse. O que só piora quando esse cara se depara com uma situação de vivência que não espanta nós brasileiros, mas que deixa esse maluco de classe média americana em choque. Rose, what is that? I think mouse. That's a mouse or a rat? I think so. O pai da Rose chama o Big Ed pra tomar um banho e, sem saber o que fazer, ele só aceita e toma o banho mais ridículo da história. Então, como nós saberíamos que é algo comum depois, o Big Ed faz algo egoísta e finge que tá sendo altruísta. Ele convida a Rose, sem o filho dela, é claro, pra uns dias de férias porque ele tava completamente desesperado. Depois de passar uma única noite dormindo no calor das favelas filipinas, e o organismo dele tava precisando de ar-condicionado tal qual o Darth Vader precisa da roupa dele. E eu tô no momento de hiperfoco Star Wars, perdão. Durante essas férias, no entanto, ele demonstra quem é de verdade múltiplas vezes. Na verdade, assim que eles fizeram as pazes e dormiram juntos, ela disse que não gostava da barba dele, então ele respondeu que ele rasparia se ela também raspasse as pernas. Porque é assim que as mulheres são nos Estados Unidos. Tem algo de cinematográfico em como ele diz que ou é isso ou ela dá um beijo nele. E ela só emite um dos grunhidos dela e vai raspar as pernas. Come on. Either that or you kiss me. No, guys. Okay. Por isso que ele tava de cara limpa antes quando foi visitar a família dela. Outra coisa recorrente é o fato de que ele simplesmente não consegue se conter toda vez que transa e precisa falar isso diretamente pra câmera. Last night we made love. It was awesome. Outra coisa muito babaca que ele faz é dar uns presentes pra ela, que na verdade são produtos de higiene bucal porque, segundo ele, o hálito dela não era bonito. Você tem bafo. So this is mouthwash. And I got you a cute toothbrush. Your breath is not pretty. Aí ela revela que tem esse problema por causa de uma úlcera e de alguma forma ele fica ainda pior nessa situação. Então, como um milagre breve, a gente vai pra um jantar romântico dos dois num lugar bem bonito. E parece até que ela tá se divertindo, gostando, aproveitando o momento. You be beauty, I'll be the beast. I feel happy, I feel love because we bonding to each other. Mas o Big Ed jamais poderia segurar a boca dele e de alguma forma pode ter certeza que ele vai estragar isso também. Mas além de trazer e questionar a coisa da irmã dela ter pedido dinheiro, o que a Rose não sabia que tinha acontecido e não estava envolvida, ele revela que apesar de ter mentido antes nas conversas dos dois, não pretende ter mais filhos e planeja fazer uma vasectomia. Isso tudo é demais para nossa princesa filipina, que some por uma manhã pra pensar e, quando ela volta, tá decidida e determinada e não dá mais nenhuma chance pra esse trollzinho tentar manipular a situação. I know who you are. I think. You first lied to me about height, then you want to give me a STD test, right? Mas é claro que isso não impediria ele de se ver como a vítima e nem de esse vídeo ter mais uns 4 capítulos ainda. Rose is out. Rose is out. Yeah, she's... No Rose. No love. Rose. Oh. Num spin-off completamente diferente dessa vez, o 90 Dias pra Casar, Vida de Solteiro, o Big Ed contra-ataca já de cara num restaurante com alguma amiga que tá ajudando ele a criar coragem pra chamar uma garçonete desse estabelecimento pra sair. Words of affirmation. Exactly. I love it. Okay.
Hey, Liz, I think you're amazing. É aí que conhecemos a Liz, que também é americana, ou seja, nessa altura a premissa básica não importa nem um pouco. A gente claramente só precisa acompanhar pessoas malucas e desesperadas por um relacionamento pra se entreter. E sendo sincero, é um pouco chocante ver a Liz poucos anos atrás. Como ela parecia ser uma pessoa normal, bonita, com vontade de viver. O que alguns anos com Big Ed não fazem. Ele chama ela pra sair e ela aceita. Mas, novamente, nesse momento ela parece ser uma pessoa totalmente pé no chão, querendo ir com calma, o que é muito surpreendente pra quem já assistiu o que aconteceu depois, mas eu tô me adiantando. Sendo este um programa da TLC, é claro que logo em seguida tem uma cena do Big Ed se raspando pro encontro com a Liz, que é surpreendentemente legal, uma classe de yoga com cabras. E aqui eu preciso ressaltar uma coisa. Eu tô assistindo de novo pra me relembrar dessa história toda, e eu vejo pelo YouTube os clipes em ordem, mas eu tenho certeza que na lista que eu cliquei tá faltando a primeira vez que ele foi se despedir dela, e tentou dar um beijo na boca que acabou indo no nariz, e ela reage de uma forma quase fraternal. É muito estranho. Where's your car at? Like right there. Cool. Thank Awesome. you. You can't do that. Why not? Depois, ele dá um jeito de levar ela pra um casamento de algum conhecido dele e força uma situação e o diálogo mais desconfortável da história. It just took me a while to get used to your beautiful face. But, It took me a while to get used to you. burn! E cara, é um espanto pra mim ver como a Liz daqui parece tão ciente disso tudo ser uma loucura quanto os espectadores, porque parece que ela foi se perdendo nesse personagem com os anos de uma forma bizarra. Mas, seguindo a nossa linha do tempo, conhecendo o Big Ed, vocês podem adivinhar exatamente como ele estava na manhã seguinte. Yeah, I mean, we made love all night. E eu quero que vocês se lembrem dessa pérola aqui que ele solta sobre passar a... It will go down in Big Ed history as the event. Isso é bem relevante para como ele viria tratar ela uma vez que se sentisse no controle do relacionamento. Por agora, eles estão no casamento e ele pressiona ela a entrarem no status de namorados. Will you be my girlfriend? I'll be your girlfriend. You'll be my girlfriend. Just at the wedding. No, I'm just kidding. Oh my God. Teve outro momento que eu perdi cronologicamente por causa dessa coisa de ver a ordem correta no YouTube, que foi quando ele contratou uma coach de relacionamentos, que até falou umas coisas de senso comum sobre se amar e se respeitar, mas é óbvio que ele só ouviu o que ele queria ouvir. E outra coisa relevante de se observar é a diferença em como o Big Ed trata a Liz nesse momento, enquanto ele ainda acha que ela tem o controle da situação. E no fundo, ele tem noção do que faz. Porque logo depois de proferir as palavras "tomara que eu não estrague tudo", ele começa a estragar tudo. Ele diz que quer apresentá-la no casamento como a namorada dele, e por incrível que pareça, ela aceita, mas ele não se satisfaz com isso e precisa insistir em mais alguma coisa. Nunca nada é o suficiente. Now that you're my girlfriend, I want you to meet my daughter. I don't want to push it. That was really quick. Okay, sorry. Okay, yeah. Talvez se ela não dissesse não em algum momento, ele acabasse pedindo ela em casamento ali mesmo. Aqui tá uma coisa que, se vocês gostam de tirar algum tipo de lição desses vídeos, é basicamente autossabotagem. Ele simplesmente não consegue parar de cometer os mesmos erros no repeat. E é maluco como a gente sabe o quanto isso é comum quando você se relaciona com outras pessoas. Esses dois podiam estar indo pro casamento com um sorriso de orelha a orelha por estarem começando uma relação, mas agora tá essa situação chata e egoísta com os dois ansiosos por motivos diferentes. Ele porque quer sempre pressionar a irem mais rápido e ela porque tá desesperada para que tudo vá um pouco mais devagar. E nenhum dos dois tá satisfeito nesse momento. Enfim, para resumir algumas coisas e esse vídeo não ficar com mais de 1 hora. 2 semanas depois do casamento, eles vão pra Las Vegas pra ele apresentar a namorada pra filha, que é 1 ano mais velha que a Liz, o que é a cereja nesse Sunday de 90 dias pra casar. Do jeito que ele fala, inclusive, parece que a coisa da idade pra ele é um grande bônus. Como se ele quisesse esse totem do lado dele pra se sentir mais jovem. Mas isso fica ainda pior quando ele fala coisas tipo: "Ah, vocês são tão parecidas, quase da mesma idade", é claramente um presságio do pior que ainda está por vir. Not that that's not a bad thing to hear from you, but it is a little bit weird that you keep saying that. Oh, you're the same. Quando a filha dele chega, as coisas não melhoram. Na verdade, ela parece decidida em piorar.
Não que ele ajude também, fazendo comentários tipo esse, porque quem não quer ouvir o pai falar de como tá gastando dinheiro com uma pessoa mais jovem que você, não é mesmo? Last night, the hotel where we're staying is great. And we have the biggest suite you've ever seen. Ela diz umas coisas pra câmera de maneira justificada sobre como a Rose e a Alice parecem em serem duas mulheres mais jovens que ela e terem filhos que poderiam se beneficiar de uma estabilidade financeira, mas ela, erroneamente, dirige os sentimentos ruins dela para as respectivas mulheres, não pro pai dela de mais de 50 anos, que tá se envolvendo com essas jovens em situações financeiras frágeis, o que também é relevante pro arco desse personagem maldito. E a filha dele, com certeza, não precisava falar isso daqui pra câmera. But Liz looks older than me. She looks rugged. Botox does wonders. E realmente, nesse ponto, a Liz não tinha feito nada pra ela pra receber esse tipo de tratamento. A conversa das duas é extremamente desconfortável. A filha questionando a namorada, mas a Liz meio que empatiza com ela e fala que se sentiria dessa mesma forma se os papéis fossem reversos, mas que nesse caso ela se importa de verdade com Big Ed. E quer saber? Eu acredito nela. Mas ainda é uma puta situação desconfortável pra todo mundo. Menos pro Big Ed, que sinceramente ama o fato de namorar uma mulher tão jovem, forçando esse encontro entre as duas tão cedo no namoro. Ainda mais porque ele tá falando nessa altura já que quer casar com ela, que é a mulher da vida dele. Igual fez com a Rose, a diferença é que essa tava mais perto. Depois de uma demonstração da filha do Big Ed de ter tanta compostura e maturidade quanto o pai, ela continua sendo uma otária a ponto da Liz terminar com Ed, sendo talvez pela última vez na vida uma pessoa sensata. Ela pegou as trouxinhas dela igual a formiga do meme, comprou uma passagem de avião, o que jamais daria pra fazer no Brasil em cima da hora assim, porque somente Rio e São Paulo no dia seguinte é R$3.000 e ela volta pra casa, deixando o nosso protagonista de coração partido no hotel, completamente sozinho. E meus amigos, uma dica pra vocês: mente vazia, oficina do diabo. Se possível, arrumem algum hobby saudável, tipo jogos de tabuleiro, sei lá. Só ocupem a cabeça. Sitting in this hotel room, all by myself, I felt like I was back in the Philippines when Rose and I broke up. E gente, eu vou fazer algo que eu nunca fiz nesse canal. Esse roteiro tá ficando grande demais e eu não posso fazer um vídeo de 2 horas sobre esse cara. Não seria certo e as chances de pegar direito autoral seria absurda. Então se inscrevam, ativem o sininho, deixem um like e um comentário pedindo a parte 2. Conheça a Ibaque, que tá com o link na descrição, e um salve pra @CunnyCanDraw. Pra quem tiver interesse em commissions, ela que fez a thumb desse vídeo. E de alguns outros meus, tipo do House, que aliás, se você quer um vídeo de 1 hora, tem um nesse momento na sua tela pra você clicar. E é isso, valeu pra quem ainda tá assistindo e até o próximo vídeo. Fiquem agora com cenas dos próximos capítulos.